preparando o nosso coração para o que Deus vai nos falar e nos orientar nesta manhã, pois é assim que creio, é palavra de Deus, é responsabilidade na ministração e é o propósito, o desejo do coração de fazer com que a vontade de Deus se manifeste em nossa vida. Isaías capítulo 58, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 12. Talvez a sua Bíblia já tenha um título que já introduz, já diz muito daquilo que iremos conversar nesta manhã. Isaías 58, versos 3 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: Por que jejuamos, dizem eles, e não atentas para isso? Por que nos humilhamos e tu não o sabes? No dia em que jejuais, cuidais dos vossos negócios e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Jejuais para brigas e rixas, para ferirdes com punho o pecador. Se quiserdes que a vossa voz se faça ouvir no alto, não jejueis como fazeis hoje. Seria esse jejum que escolhi? Um dia para que o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e deite-se em pano de saco e cinza? Chamarias isso jejum e de dia aceitável ao Senhor? Por acaso não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as cordas da maldade, que desfaças as ataduras da opressão, ponhas em liberdade os oprimidos e despedaces todo o jugo. Não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados? Não é que vistas o nu e o cubras e não deixes de socorrer o próximo? Então a tua luz romperá como a alva e a tua cura logo chegará. A tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: aqui estou. Se tirares o jugo, o dedo acusador e o falar com falsidade no meio de ti, e se abrires a alma ao faminto e fartares o aflito, a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltarão. E os que procederem de ti edificarão as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos antigos e serás chamado reparador da brecha e restaurador de ruas para habitação. Amados, eu quero nesta manhã convocar o nosso povo. Há uma experiência ainda não vivida em tempo recente. Talvez alguém já tenha vivido, passado por isso, experimentado isto. Mas eu quero convocar o nosso povo a uma experiência, a um momento com Deus, individual e coletivamente, que reflita-se na nossa vida íntima, na nossa vida singular, refletindo-se na nossa vida em família, alcançando efetivamente o mundo em que vivemos. A partir da quarta-feira que vem, dia 1º de setembro, eu quero convocar a nossa igreja, quero convocar você a colocar diante de Deus a sua família. Como você viu no seu boletim, o desafio que nós estamos vivendo é que nossas famílias estão sendo atacadas de todos os lados. Pressões vindas de todas as direções. Situações externas e internas estão levando muitas famílias ao colapso em sua existência. E nós queremos iniciar este novo momento na nossa igreja, chamado Quartas de Vida Plena, quando as nossas quartas-feiras nunca mais serão as mesmas, é a nossa oração, tem sido este o nosso empenho, o nosso desejo, é que nós iniciemos estas quartas-feiras com uma campanha de oração,
em prol das nossas famílias. E esta campanha de oração, ela estará acrescentada de uma prática, de uma disciplina espiritual, por assim dizer, muito pouco desenvolvida em nosso meio cristão. Talvez por uma razão prática, da própria falta de disciplina. Ora, quem não ora e quem não lê a Bíblia, quanto mais dedicar-se ao jejum. Uma segunda possibilidade é o desconhecimento. Muita gente não pratica, não exercita, porque não conhece. Volta e meia eu me deparo com algum crente em Jesus que não sabe o que é jejum, como se processa, como se realiza. E uma terceira possibilidade, mas essa eu quero excluir completamente como possibilidade. Vamos dizer que seja uma suspeita da minha parte. Que alguns não praticam por uma certa discriminação. Talvez porque, para alguns, a prática do jejum esteja muito ligada aos movimentos pentecostais. Talvez outros porque a prática do jejum esteja muito ligada também a outras expressões religiosas. Estamos, por exemplo, agora no auge do Ramadã, que é a prática do jejum pelos muçulmanos. E nós temos conhecimento de que outras religiões também têm a prática do jejum como sendo algo que compõe a sua disciplina espiritual, o budismo, o hinduísmo. Mas eu prefiro pensar que alguém que pense assim fale com desconhecimento de causa. Primeiro porque eu prefiro alguém dizer que não faz alguma coisa porque ela não está na Bíblia, do que dizer que alguém não faz alguma coisa porque fulano faz, ou porque é tal método, é tal pastor que ensinou, ou tal igreja que pratica, ou tal religião que faz. Eu prefiro, como princípio de vida, sempre dizer que eu não faço alguma coisa porque a Bíblia diz para não fazer. Então, por isso eu procuro não mentir, procuro não trair, procuro não falar mal, procuro não ser injusto, procuro não ser impróprio nos meus procedimentos, porque a Bíblia diz que eu não devo fazer isso. Mas na medida em que a Bíblia, de alguma maneira, nos diz da possibilidade, da realidade e dos feitos de alguma decisão, de alguma prática, é bom que a gente pare para refletir sobre elas. Esse texto de Isaías 58, ele é, para alguns, a boa justificativa para dizer, eu não faço jejum. Porque o jejum que Deus se agrada é outro. Mas se nós formos ler a Bíblia como um todo, vamos descobrir no Novo Testamento que os líderes da igreja de Jerusalém praticaram o jejum. Vamos encontrar o próprio Jesus praticando o jejum do período da sua tentação no deserto. E quando perguntado pelos seus inimigos por que os seus discípulos não jejuavam, Jesus dá uma resposta de alguma maneira lacônica, porque ele diz, eles não precisam jejuar agora, enquanto eu estou com eles. Você não precisa ser exegeta com doutorado em grego para entender que Jesus poderia continuar a sua palavra e dizer, mas depois que eu não estiver mais com eles, eles certamente poderão fazê-lo. Em Mateus 6, quando Jesus no Sermão do Monte fala sobre oração, ele disciplina a prática do jejum e não o proíbe. Isto é explícito e evidente. Jesus coloca ordem na casa. Ele diz, quando jejuares, ou seja, se não fosse algo permitido, se fosse algo abolido da nossa prática cristã, se fosse algo para nós não fazermos, evidentemente que Jesus diria, não jejuem. Como disse em Mateus 7, não julgueis. Portanto, amados, eu quero, na verdade, desafiar você. Talvez você há uma experiência nunca vivida, e que eu tenho certeza lhe trará alguns benefícios. A você que há muito tempo não faz, eu quero desafiar você a unir-se a nós, porque isso tem um propósito, isso tem um desejo, tem um anseio em nosso coração. Fazer com que a nossa vida reflita mais a glória de Deus.
Esse texto de Isaías 58 fala de um desvio, de uma digressão que o povo estava cometendo, pois eles estavam praticando o jejum como uma forma de barganhar com Deus suas benesses. Perceba que não era nem uma questão de barganhar com Deus bênçãos. Isaías, quando denuncia o povo, e Deus usa a boca de Isaías para denunciar o povo, ele diz que o povo estava jejuando pelos seus interesses pessoais e muitas vezes por brigas e rixas entre si, fazendo com que, ou tentando fazer com que a prática do jejum, a prática da disciplina espiritual, fosse mover o coração de Deus em favor das suas próprias vontades. Por princípio. E é muito bom que a gente aprenda e aceite o desafio de interpretar a Bíblia por princípios. Por princípio, nós vamos aprender que não é só do falso jejum que Deus não se agrada, mas é também do falso culto, do falso cântico, da adoração vazia, fruto de um coração amargurado, fruto do egoísmo, a oração feita pelo interesse pessoal, a religiosidade vazia, o próprio serviço cristão como uma forma de vaidade, de exibição pública, a titulação pessoal, o exibicionismo, isso também tudo vai tirar o brilho da glória e da vontade de Deus na nossa espiritualidade. No hebraico, a palavra jejum significa literalmente afligir a alma. E o Antigo Testamento é repleto de passagens que mostram o povo jejuando, em jejuns anuais e coletivos, que de alguma maneira marcavam e traziam à memória do povo um momento importante de angústia, de sofrimento, de desastre. Logo após o exílio no Egito, e nós encontramos isso em Levítico, Deus institui os jejuns anuais, coletivos. Para quê? Para que o povo, pela privação, pela aflição da própria alma, em abrir mão de alguma coisa, especificamente à época, abrir mão de um período de alimentação, fossem lembrados, fossem motivados a adorar ao Senhor pelas bênçãos recebidas, numa atitude de contrição, numa atitude de humilhação, de penitência, sim, para que o povo se lembrasse e nunca deixasse de ter no coração o senso de gratidão a Deus por aquilo que Deus havia feito. Quando os jejuns eram praticados no Antigo Testamento, já encontramos que frequentemente eles tinham o propósito de obter a orientação e a ajuda de Deus para uma decisão, para uma escolha, para um propósito, para uma questão, mas não em prol da questão em si, mas para que a prática do jejum esvaziasse o meu interior, esvaziasse a minha alma, esvaziasse a minha mente, de maneira que eu estivesse sensível e sensibilizado para perceber e ouvir a vontade de Deus. E muitas vezes para ter a coragem de reconhecer que aquilo que eu tanto queria não tem nada a ver com a vontade de Deus. Aquilo que tão importante é para mim, aquilo que eu tanto valorizo como o meu tesouro, não é o tesouro de Deus, não é a vontade de Deus. No capítulo 58 de Isaías, o que Deus condena é a prática do jejum hipócrita, a prática do jejum como uma religiosidade vazia, incoerente com as próprias atitudes, com os próprios atos, pois jejum é, acima de tudo, mudança de atitude. Jejum é, acima de tudo, mudança de conduta, correção de curso. E por isso, então, Deus denuncia o povo. Vocês estão tão preocupados com uma religiosidade aparente, mas eu conheço os seus corações e sei o quanto vocês são maus em pensamentos, o quanto vocês são incongruentes nas suas ações, enquanto há tantos famintos, desabrigados, nus. Não. Mas se vocês ajustarem os caminhos de vocês, diz o versículo 11 e 12, aí então vocês serão ouvidos,
Aí então vocês verão o resultado das suas ações, vocês terão êxito no propósito da sua missão. O jejum não é uma prática isolada, como uma maneira de barganhar e fazer Deus fazer a sua vontade. Mas o jejum, agregado à disciplina espiritual, à prática devocional, esvazia-nos, humilha-nos, prepara-nos para ouvir Deus falar conosco. No Novo Testamento, nós não encontramos uma recomendação explícita sobre a prática do jejum, nem especificamente uma maneira que nos mostre a metodologia exata de como isso vai acontecer. Mas, por outro lado, é importante você entender que não há qualquer proibição acerca da prática e da experiência do jejum. Ao contrário, como eu citei em Mateus 6, Jesus traz luz, traz significado, traz profundidade para aquilo que é o jejum na vida de um seguidor de Jesus. Mateus 4 mostra Jesus sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto, para lá passar por 40 dias, fome e sede, para preparar-se para o ministério. Olha a diferença da prática do jejum por barganha e a prática do jejum pelo crescimento, pelo aperfeiçoamento, pela santificação. Jesus não foi ao deserto para ser tentado, e em suas tentações ficar evidente e clara a sua fraqueza humana, mas para fazer sobressair e fazer valer a sua autoridade espiritual, mas acima de tudo para que ele estivesse preparado para o que estava por vir. Por meio dessa experiência eu entendo, e fica claramente evidente, que o jejum tem uma conotação de preparação para o que está por vir. O jejum tem um valor de esvaziar o nosso interior das nossas seguranças, das nossas próprias âncoras, e nos ensina a depender e ancorar a nossa alma no Deus que não falha, no Deus que é a razão da nossa confiança. Existem mais outros 2 exemplos de jejuns de 40 dias. E diferentemente daquilo que eu quero propor a você nesta manhã, Moisés e Elias jejuaram como Jesus, jejuaram completamente por 40 dias. Mas hoje nós já vivemos no tempo da graça. Não vivemos mais no tempo do sacrifício extremo. O nosso sacrifício é um sacrifício de louvor e adoração, da vida entregue no altar, o sacrifício da dedicação, o sacrifício da obediência, pois o peso Jesus já levou nos seus ombros para a cruz. Portanto, nada do que eu vou propor pode ser pesado e pode ter o cunho sacrificial do flagelo por amor a Deus. Não, não é isso. Não teremos ninguém sendo incentivado, motivado ao autoflagelo, à autopiedade, à autopenitência. Não. Na verdade, a proposta que eu tenho para você é para que você coloque o seu coração no seu tesouro. E no tesouro que vale a pena. E se for necessário, esvaziar-se de algumas questões, de alguns hábitos, de algumas práticas que para você são tão importantes, mas que acabam contribuindo para que o seu coração esteja cada vez mais distante de Deus. Como eu disse em Êxodo 34, 28, encontramos o jejum de Moisés, quando Moisés sobe ao Monte Sinai para receber de Deus as tábuas, e ali permaneceu 40 dias e 40 noites, e diz o texto bíblico, sem alimentar-se. E vemos também em 1 Reis 19, 8, quando Elias estava fugindo de Jezabel, diz o texto que ele alimentou-se e foi alimentado por um anjo do Senhor e depois caminhou 40 dias e 40 noites por este alimento, configurando então que Elias também jejuou para ter em Deus uma experiência marcante do renovo do seu chamado,
do que Deus estava por fazer, e quando Elias está lá no Monte Carmelo, Deus aparece a ele e diz: desce, porque ainda tenho muito a fazer por meio de você. Portanto, amados, erram e estão equivocados aqueles que praticam o jejum de uma forma de fazer Deus fazer a sua vontade. Equivocam-se aqueles que praticam o jejum numa maneira de mostrar o sacrifício, a dor e o peso, para que Deus tenha misericórdia de você e faça o que você quer. Resolva o seu problema. Abra a porta que está trancada. Não. A prática do jejum e os princípios bíblicos que temos para colocá-la em prática são essencialmente, primeiro, glorificar a Deus. É o que Jesus diz em Mateus 6, versos 16 a 18. Quando ele diz: quando jejuares, ele então disciplina a prática do jejum. É interessante como nós pegamos apenas algumas coisas que nos aprazem. E como eu disse, muitas vezes por preconceito ou por discriminação, dizemos: não, isso não serve, isso é bom, isso eu gosto, isso eu não gosto. A gente gosta tanto de ler Mateus 6, nos versos 5 a 15, inclusive repetimos a oração chamada oração do Pai Nosso, e dizemos: Jesus nos ensinou a fazer isso. Mas logo a seguir, no versículo 16 diz: quando jejuardes, Jesus apenas disciplina a prática do jejum, dizendo: não façam isso por mérito pessoal. Não façam isso como os hipócritas, que mudam a aparência do rosto para se mostrarem disciplinados e devotos. Quando eu estive no Iraque em 2007, eu estive justamente na época do Ramadã. É uma época tensa. É uma época complicada estar em países muçulmanos justamente nesse período, porque há um transtorno. A gente sabe que é espiritual acima de tudo, mas há um transtorno social. Porque enquanto o sol está aparente, eles precisam jejuar de qualquer tipo de alimento e líquido. Alguns mais radicais nem saliva engolem, cospem a saliva, porque estão na prática do jejum. Só que quando o sol se põe, eles se entregam a todo tipo de orgia. Nós andávamos pelas ruas de Amã, na Jordânia, e víamos os bares cheios, jovens se embebedando, homens embriagados, os restaurantes lotados, as mesas cheias de comida, e eles estavam tranquilos, praticando o jejum. E durante o dia, então, aquele semblante cansado, pesaroso, exaurido. Para quê? Para que os homens vissem que eles estavam praticando o jejum. Na verdade, o que Jesus ensina é: quando jejuares, põe óleo na cabeça, ou seja, lava a cabeça, fica cheiroso, lava o rosto, fica forte. Ninguém precisa saber que você está fazendo jejum. Mas aí, porque ninguém precisa saber, então eu nem faço. Não, faça. Faça, pois há algo de objetivo. Teu Pai, que está em secreto, te recompensará. Você já parou para ler isso? Há uma recompensa na prática do jejum. Há uma recompensa, sim. E nós, irmãos, estamos marcando passo na história. Quando nós não incentivamos você, quando nós não incentivamos, não estimulamos, não ensinamos, não mostramos como deve ser, para que deve ser, porque o jejum visa glorificar a Deus. Não a sua santidade, não a sua, como pessoa, devoção, mas a prática sistemática do jejum traz glória a Deus na sua vida. Uma segunda propriedade do jejum é que ele tem como objetivo nos aproximar em espírito do Pai. É o que diz lá em Mateus 9, quando Jesus foi perguntado: os seus discípulos não praticam jejum? E Jesus diz então, no versículo 15, Mateus 9, versículo 15:
Por acaso os convidados para o casamento podem ficar tristes enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Ou seja, Jesus diz objetivamente: jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rasgará parte da roupa e o rasgo ficará maior. Nem se põe vinho novo em recipiente de couro velho. Do contrário, se rompem, derramam-se o vinho e o recipiente se perde. Mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo, e assim ambos se conservam. O que Jesus está mostrando? A prática do cristianismo, a prática do seguir a Jesus, ela é algo novo. E isto traz um novo sentido a tudo. Mas algumas coisas não se anularam, não se aplacaram, não se extinguiram. Como há uma visão equivocada de que determinados dons desapareceram, nós vamos voltar a esse assunto, mas eu não acredito assim. Porque muitas vezes nós nos colocamos na posição de Deus em dizer o que aconteceu ou não. Na verdade, o que eu entendo é que a realidade que o Novo Testamento veio, que o Antigo Testamento revelava, recebeu da ótica da graça um novo significado. Algumas coisas perderam o seu valor, outras coisas perderam o seu significado, mas nem tudo deixou de existir. E esse texto deixa muito claro que, como o noivo não está mais conosco, como estava uma vez com os discípulos, é a hora então de nós, por meio do jejum, aplicarmos a disciplina da nossa relação com Deus, de um relacionamento que não é mais material e físico, como era daqueles primeiros discípulos com Jesus, encarnado, homem, tangível, sensível, visível, mas agora, que o nosso relacionamento com Deus é por meio do Espírito, é uma experiência invisível, mas cremos real. O jejum, de alguma maneira, serve para nos aproximar em espírito do Pai, dar-nos comunhão. Por quê? Porque nós nos desapegamos de algumas práticas, de alguns hábitos que roubam o nosso tempo com Deus. E a prática do jejum, então, leva-nos a uma experiência de lembrar, de trazer à memória, de recordarmos e de sermos lembrados de quem Deus é e do que Ele quer de nós. E isso, como resultado, glorifica a Deus, somos recompensados, nos aproximamos em espírito do Pai. Há algo importante a dizer: o jejum não nos escalona espiritualmente. Algo importante também dizer: a questão da proximidade com Deus é um resultado prático, concreto. Aqueles que praticam, aqueles que colocam isto em dia, sabem do que eu estou dizendo. Evidentemente, tudo pode soar muito estranho para você, porque você nunca dedicou um tempo para a prática do jejum, como maneira de glorificar a Deus na sua vida, de aproximar-se do Pai e de ouvi-lo falar com você. O problema é que nós falamos muito, e especialmente com Deus nós falamos demais. Nossas reuniões de orações são muito cheias de pedidos, de súplicas, mas nós gastamos muito pouco tempo, como eu disse no domingo passado, quietos diante de Deus. A vida está tão agitada, nós estamos tão ansiosos por tudo, por todos, por respostas, e o jejum nos ajuda a ficar silentes, para muito mais do que sermos ouvidos, para ouvirmos o que Deus tem a nos falar. Mas esse texto nos mostra que Jesus não está preocupado e não se impressiona com aqueles que jejuam muito ou pouco. Porque, por outro lado, Jesus não elogia aqueles homens por estarem jejuando. Que bom que vocês jejuam. Não, não é hora de fazer isso agora. Eu gosto de lembrar que as disciplinas espirituais não impressionam Deus. Tem muita gente que é religioso, que pratica as disciplinas espirituais, que sacrificam-se. Não, porque eu participo de 3 vigílias por mês. Sim,
Mas você faz isso para que você cresça ou para que você se sinta mais santo do que os outros? Não, porque eu acordo 5 horas da manhã, vou para a minha varanda e de joelhos eu intercedo pela cidade. Amém por isso. Que Deus seja exaltado na sua vida. Mas porque eu só consigo acordar 9h30 da manhã, não é o caso, mas por exemplo, 9h30 da manhã eu vou me achar menos espiritual do que você? Não, querido. Nossa disciplina espiritual não impressiona a Deus, não. Senão a graça perderia o sentido. Senão a misericórdia perderia o seu valor. Como disse domingo passado à noite, quando na celebração do batismo, Deus nos olha todos igualmente. Aquele que acorda às 5 da manhã e faz o seu jejum, faz a sua oração de joelhos, é tão amado por Deus quanto aquele que chegou do trabalho justamente 6 horas, vai passar o dia inteiro dormindo e não pode nem vir na reunião que eu chamei 10 horas, meio-dia, o culto do meio-dia. Deus olha para todos nós com graça. Nós é que somos demandadores. A gente demanda das pessoas os nossos caprichos. Mas o que eu estou fazendo aqui é estimulando você a ter uma experiência diferenciada com Deus. A ter talvez a oportunidade de viver algo novo que você ainda não viveu. Mas especialmente eu quero encorajar você a experimentar o que Deus tem para a sua família. O jejum glorifica a Deus, o jejum nos aproxima em espírito do Pai, o jejum não nos escalona espiritualmente, e por último, o jejum pode nos dar clareza de alma e mente para tomadas de decisões. Atos capítulo 13 e Atos capítulo 14 mostram que os líderes da igreja jejuavam e oravam para tomarem suas decisões. Diz assim Atos 13, versículo 2 e 3. Atos capítulo 13, versos 2 e 3. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. E no capítulo 14, verso 23. E nomeando-lhes presbíteros em cada igreja, e orando com jejuns, consagraram-nos ao Senhor em quem haviam crido. O jejum era uma prática entre os primeiros cristãos. E por que não pode ser uma prática nos nossos dias? Quando mais precisamos ter clareza da parte de Deus para as nossas tomadas de decisões. A gente costuma dizer que Deus não toma as decisões que são nossas. Deus, como um Pai amoroso, e eu creio no amor que nos deixa livres para tomarmos nossas escolhas e tomarmos nossas decisões e colhermos as recompensas dessas escolhas, deve nos dar a responsabilidade de dizer: Senhor, me orienta. E dizer como Moisés: Senhor, não nos deixe sair daqui se tu não fores conosco. A submissão, o clamor ao Senhor, não pela bênção barganhada, mas pela sabedoria e discernimento, para que nossas decisões glorifiquem a Deus e tragam-nos a alegria da vida, a paz no coração e o êxito na nossa missão. O jejum nos traz clareza, como trouxe aos líderes da igreja em Jerusalém, nas suas escolhas, nas suas decisões, nos seus comissionamentos. Tudo isso regado à oração e alimentado pela prática do jejum. Portanto, desta maneira eu deixo claro para todos aqui que jejum não é uma prática pentecostalizada, não é uma prática de um modelo de igreja, não é uma prática que um livro de um determinado pastor ensinou, mas é algo que a Bíblia nos mostra e nos ensina. E também é um parêntese. Pastor, mas 40 dias? Esse negócio é de Deus? Bom, teve um pastor que teve uma ideia, mas ele não foi o criador da ideia. Como eu mostrei na Bíblia, os 40 dias tem um significado espiritual.
Moisés jejuou 40 dias enquanto ouvia Deus falar com ele, e ele escreveu as tábuas dos mandamentos. Elias, por 40 dias, esteve em jejum, enquanto se preparava para ser comissionado novamente por Deus a descer o Monte Carmelo e ungir Eliseu para ser o seu sucessor. Jesus esteve 40 dias no deserto. Então, vamos deixar de lado qualquer tipo de pensamento que nos desvie do foco. Os 40 dias é um princípio que está na Bíblia. Se o pastor lá inventou, escreveu um livro, ficou famoso, ganhou dinheiro, criou uma mega igreja, isso é problema dele, ele vai dar contas a Deus. O que eu quero ver aqui é Bíblia. Bíblia. E o pastor Edson Queiroz, que também não tem nada a ver com essas coisas por aí, homem de Deus, pastor hoje da Primeira Igreja Batista de Santo André, escreveu um livro em que ele sugere 40 meditações sobre jejum e oração, pela família. E aqui que nós começamos então, um desafio. Nós já encomendamos 300 exemplares deste livro, ao custo de R$5 cada um. Eu gostaria de dar para você, mas eu não tive tempo de pedir autorização para a tesouraria, a gente correu com isso tudo, estamos com prazos muito acelerado, mas nós então fizemos de um jeito em que... Mas também você vai poder pagar R$5, né? Eu estava dando figurinha para minha filha, gastava R$8 de figurinha para vir um monte de repetida. Acabei com isso, parou, chega. R$5 um livro, para você ler com a sua família por 40 dias. Em cada dia você tem uma meditação pequena. Olha só, isso aqui é um dia só. Um dia em que você vai ler sobre um tema que se relaciona à família. Quer ver? Por exemplo, pastor Edson Queiroz dividiu em semanas. São 6 semanas, não são 7. Está vendo só? Puxa vida. Porque tem a igreja lá que faz as 7 semanas de não sei quem. Não tem nada a ver, gente. Vamos parar com a numerologia cristã. É uma dinâmica, um método só. E aí, pastor Edson Queiroz diz o seguinte: na primeira semana, família e instituição divina. Segunda semana, vencendo os inimigos da família. Terceira semana, relacionamento conjugal. Quarta semana, relacionamento familiar. Quinta semana, santidade na família. Aqui nós vamos mexer em vespeiro. Porque olha só os subtemas. O pecado prejudica a família, um abismo chama outro abismo, bom exemplo para os filhos, prevenção contra o adultério, combatendo as influências perniciosas, aqui vamos entrar e falar sobre pornografia, fugindo da imoralidade sexual e como manter a santidade no lar. E por último, na última semana, protegendo sua família. Eu quero desafiar você, chefe da família, especialmente uma palavra para você, homem. Está sob seus ombros ser o sacerdote da sua casa, ter os seus filhos na igreja, ter a sua família integrada. Como eu fico feliz de ver aqui casais juntos. Alguns estão separados porque a mulher está aqui, o marido está aqui. Hoje não dá, né? Mas como é gostoso ver daqui. E o único casal que senta separado todo domingo, e isso me deixa triste, sou eu e minha esposa. Quem já percebeu, já viu que quando eu posso, eu fujo e sento do lado dela. Porque é muito bom adorar ao Senhor na igreja, em família. E nas próximas quartas-feiras, esta eu vou abrir, e nas outras teremos pregadores de fora, que virão falar sobre esses temas. Então, qual é a dinâmica? É uma pena, o Correio falhou com a gente, viu? Vanessa e Andréia, o Correio deu um balão na gente tremendo. A gente queria esses livros hoje, para já distribuir para você, mas não vai dar. A previsão, então, já que furou na previsão, que era para chegar ontem, deve chegar amanhã, porque está vindo de Sedex. Eu quero desafiar você a passar aqui na igreja para buscar o seu livro, porque a gente quer começar isso na quarta de manhã. Quarta de manhã eu vou estar iniciando um jejum e oração em prol da minha família. E evidentemente não tem como, eu vou incluir a sua família também, porque eu quero orar pelas famílias dessa igreja, que estão sob ataque intenso de Satanás. Nossos filhos estão na bolinha preta do alvo. Nossos casamentos estão sendo alvos dos dardos inflamados do maligno, e nós não estamos fazendo nada. Talvez você esteja pensando: ah, pastor, esse negócio de 40 dias é de propósito, não quero. Talvez você pense agora: jejum é negócio de pentecostal, não quero. Se você não quer, fala isso para Deus, não fala para mim não, que isso vai deixar meu coração muito triste. Vai orar por mim, vai para sua casa e fala: pastor,
Deus, tem misericórdia do pastor que está virando pentecostal, vai mudar a igreja porque está vindo com um negócio diferente. Irmãos, é daqui que partimos. Se houver alguma ferramenta que nos ajude, eu quero, eu aceito. Eu glorifico a Deus. Mas eu quero convidar você a orar comigo por nossas famílias. Na quarta-feira, às 7h30 da manhã, às 7h30 da noite, nós estaremos iniciando a primeira quarta-feira de vida plena. E nós vamos falar sobre família. Mas o ideal é que nós já cheguemos aqui com o primeiro dia feito. Porque nós vamos orar por esses pedidos de oração que estão aqui. Na outra quarta-feira, nós vamos introduzir a segunda semana. E sabe quando é que termina esses 40 dias? Dia 10 de outubro. Sabe que dia é? Domingo. Você consegue sonhar comigo? O dia 10 de outubro será o dia da colheita. Quando, quem sabe, eu poderia ouvir de chefes, mulheres ou filhos, um testemunho: pastor, essas orações mudaram a minha vida. Quem sabe no dia 10, pela manhã, depois de termos feito a 40ª meditação, que diz assim, um novo mundo, seja um dia para nós celebrarmos uma nova família. Eu creio que Deus está nisso. Creio mesmo. Pois o meu coração está pulsando. Eu quero dar algumas sugestões práticas sobre o jejum. Bom, primeiro, a partir de amanhã a gente espera que o livro já esteja aqui. Não liga 8 horas, porque o Correio nem começou a trabalhar 8 horas da manhã. Tá bom? Mas a gente espera que pelo menos até meio-dia o SEDEX tenha entregue aqui o carregamento de 300 livros para as nossas famílias. E você tem até terça à noite. Vamos usar os ensaios dos coros para botar esses livros nas mãos das pessoas, porque a gente quer na quarta de manhã, em algum horário da sua manhã, você esteja, antes de sair para o seu trabalho, lendo essas 2 páginas, orando por sua família. E o pastor Edson Queiroz tem um coração missionário incontido, coloca também a cada dia uma oportunidade para você orar pelo Nordeste brasileiro. Então você, além de orar pela família, vai orar também sequencialmente por necessidades evangelísticas do sertão brasileiro lá no Nordeste. Bom, isso é um parênteses apenas. Então, na quarta-feira de manhã, a igreja toda reunida, orando por suas famílias. E assim até o dia 10. Então, o primeiro desafio é você, até terça-feira à noite, passar aqui na secretaria e adquirir o seu exemplar do livro. Quem sabe, depois desse apelo que eu fiz, eu até recebo uma palavra da comissão de orçamento. Pastor, dá esse livro para as famílias. Vamos assumir esse valor. Amém, né? Não quero constranger ninguém não, mas quem sabe? A igreja pode fazer isso. É que eu não pedi, não estou nem brigando com ninguém. Eu nem cheguei a pedir, porque eu vi que não havia tempo hábil para tanto. Alguns aspectos práticos. Primeiro, o jejum pode ser de alguma coisa além dos alimentos. O momento e a cultura bíblica era uma, a nossa hoje é outra. Então, na prática do jejum, tem sido comumente aceito que você proponha no seu coração o jejum de alguma coisa que seja importante para você. Pode ser uma oportunidade de você fazer uma dieta, né? Aí você olha para o pastor, faz tempo que não faz um jejumzinho, né? Você não sabe se eu faço jejum de alimento, eu posso fazer de Coca-Cola. É alguma coisa que eu gosto muito. Mas tem gente, por exemplo, que precisa fazer jejum de computador. E dizer assim, não, eu não vou ligar o meu computador durante todas as manhãs, porque tem gente que já acorda assim, ó, clac. Aí agora tem o advento do smartphone, né? Ou dos Blackberries e iPhones da vida. Então, o cara não consegue passar um dia sem e-mail. Nem que seja do ponto frio para dar a promoção do dia. Mas ele tem que receber alguma coisa na caixa postal. Muitos precisam fazer jejuns de computador, de televisão. Que tal o jejum de novela nesses 40 dias? Olha, se é para esvaziar a alma, melhor coisa é você dizer assim, não vou ver novela nesses 40 dias. Mas pastor, como é que eu vou saber que o vilão não se... Já sei, vou ler o jornal no dia seguinte. Porque tem gente que é muito esperta, né? Não vê. Bom, pastor, conta comigo, eu vou fazer jejum de novela, eu não quero saber de passione, de mais não sei o quê, deixa o italiano morrer, ser traído, que se dane. Eu sei, gente, eu não sou bobo não, eu não vejo novela, mas eu vejo comercial.
Está lá, infelizmente. Não vejo novela nem porque não tenho tempo. Normalmente estou aqui em reuniões com o Ministério da Igreja na hora da novela. Mas eu não sou um ET. Eu vou assistir o jornal, na hora do jornal tem a propaganda e mostra lá o italiano que vai ser traído, que não sei o que está sendo enganado. Não sou bobo, como você também não é. Só que eu não permito que isso mude a minha vida. A ponto de chegar na fila das sendas e ouvir a velhinha lá, não, porque fulano, fulano, parece que está falando da parente dela, gente. Está preocupado que o homem está sendo traído como se fosse o filho dela. Que absurdo, gente. Aí tá bom, você fala, pastor, pode ficar tranquilo que eu não vou ver novela. Mas no dia seguinte você vai lá no jornal e vai ver o resumo, porque você não pode perder. Está enganando quem? Muitos precisam fazer jejum de refrigerantes, de guloseimas. Tem gente que não... Gente, abri um troço aqui do lado agora que é uma coisa. É um negócio aqui na esquina, tem um nome, que eu não vou fazer propaganda para não prejudicar você. Mas tem gente que não consegue passar um dia sem comer uma torta. Esse não é o meu problema. Quem está perto de mim sabe que doce não é o meu fraco. Quer acabar comigo, me chama para um churrasco. Quem vai determinar o empenho que você vai fazer é você próprio. Talvez você precise, talvez comer para você não faça diferença. Assim, pastor, eu como certinho, já tenho minha dieta. Não é isso que vai me... Mas eu vou fazer jejum de computador. A Bíblia fala, inclusive, de jejum de relacionamento sexual. O apóstolo Paulo disciplina isso. Ele dizendo, olha, se alguém for abster-se por um tempo, que seja em comum acordo para dedicarem-se à oração. Ou seja, não é vontade de um só. É o casal, eu penso assim, olha, nós queremos... aplicar diante do Senhor, o momento que nós estaremos tendo intimidade, nós vamos estar em oração por nossa família. Que seja isso, Deus vai orientar você. O importante é que o jejum precisa tocar num ponto crucial da sua vida, em que você diga, isso não é mais importante do que Deus. E mostrar isso por meio da abstenção. Porque hoje muito, como eu disse, a cultura é outra, o tempo é outro, e não é mais como era no tempo bíblico do Antigo e do Novo Testamento, onde hoje nós temos tantas outras coisas que aliciam-nos, tiram-nos do foco, roubam o nosso tempo com Deus. Lembrei do futebol também. Para mim não faz diferença, meu time está tão ruimzinho que estou nem ligando para o Campeonato Brasileiro esse ano. Já estou em jejum, né? Mas de repente para você é tão importante aquela coisa, e aí quarta-feira o seu time vai jogar 6h30 no Maracanã. Não, Valão, vem aqui orar com a gente. Faça jejum do futebol. Vem orar com a gente. Irmãos, eu tenho dito nas últimas quartas-feiras, nós temos estado juntos. Eu tenho dito para quem está estado, eu quero ver quarta-feira assim como temos hoje. Não é por ver cheio, sabe por que eu quero? Porque eu quero ver você preocupado com a sua família. Eu quero ver você aqui chorando por seus filhos comigo. Eu quero ver você empenhado, apegado às coisas de Deus. Para que no dia 10 de outubro nós temos o dia da colheita. E aí as quartas de vida plena não vão acabar não, porque depois 10, 11, 12, dia 13, que é a quarta-feira, nós vamos iniciar um outro empenho, vamos nos empenhar em outro propósito, em outra intenção, para que nós tenhamos crentes cada vez melhores, por amor a Jesus. Jejum não é compensável, ou seja, você vai abster-se de alguma coisa e vai compensar-se, antes ou depois. Bom, pastor, eu vou fazer jejum de alimento, então todo dia à noite eu vou comer mais, porque de manhã eu não vou tomar café. Não, isso não é jejum. Não, pastor, eu não vou assistir a novela, mas eu vou deixar gravada. Quando eu acabar o jejum, eu vou ver tudo. Não. Jejum não se compensa. Jejum é colocar no débito, é entregar para Deus, é dizer, Senhor, não me interessa, pois Tu és o bem mais precioso. Senhor, isso não é importante para mim, pois Tu és o principal na minha vida. E por último, o jejum requer disciplina de hábitos e horários. Portanto, eu sugiro a você, marque na sua agenda, assuma um compromisso com Deus, de viver alguma coisa diferente e nova, além dessa espiritualidade mediana que temos vivido. Uma espiritualidade intensa, contagiante, de maneira que o mundo olhe para nós e veja
como viu o rosto de Moisés quando desceu do Monte Sinai. O seu rosto brilhava. Que os nossos rostos brilhem por amor a Jesus. Vamos ficar de pé?